Nós vamos falar de algo importantíssimo e seríssimo, e que realmente precisa haver um entendimento profundo sobre isso, porque quer as pessoas queiram ou não, creiam ou não, você está aqui hoje porque você crê em Cristo, sim ou não? Sim. Então você crê que Cristo veio e morreu na cruz em nosso lugar, sim ou não? Sim. Só estamos aqui porque Ele já veio, ok? Ele veio, diga comigo, Ele veio e morreu em nosso lugar. Agora, o que me causa calafrio e que tem que causar em você é que Ele diz que vai voltar. Então, se Ele veio e Ele diz que vai voltar, se o Velho Testamento diz que Ele viria, que Ele seria crucificado e passaria por tudo o que Ele passou, e isso já aconteceu, e muitas outras profecias já se cumpriram, e muitas outras têm se cumprido, Ele vai voltar. Só que isso não é simples dessa forma, a gente olhar e falar, ai que maravilha, Jesus vai voltar. Nós precisamos estar preparados, nós precisamos estar prontos, e isso é algo seríssimo, porque boa parte das pessoas nem pensam nisso, nem pensam, porque se pensassem realmente, haveria uma mudança total em todo o seu estilo de vida, uma mudança total na sua fé, no seu comprometimento com Deus. E eu tenho leitura demais para fazer, e eu preciso que você realmente, o teu foco esteja aqui, que o teu espírito esteja aqui, que você realmente absorva o máximo que você puder, porque nós podemos, essa reunião, nós estamos falando da coisa mais importante da sua vida, que é a sua salvação. E já não é mais questão de, se você está aqui é porque você crê em Cristo. E tudo que falou no Velho Testamento acerca de Cristo se cumpriu. E agora o Novo Testamento está falando de um retorno do Senhor, da volta do Senhor. E nós não temos como ignorar isso. Amém? Então nós começamos essa leitura, começa pela primeira parte do... Isso. Diga comigo, Maranata significa, vem Senhor Jesus. Você sabia que existe uma recompensa para aqueles que anseiam a volta do Senhor? E que diz, vem Senhor Jesus? Muitas pessoas temem, muitas pessoas verdadeiramente têm medo da volta do Senhor. As pessoas que estão preparadas, elas estão dizendo, Maranata, vem Senhor Jesus, vem Senhor Jesus, eu anseio pela tua volta, eu anseio, porque nós somos, como igreja, nós somos chamados como a noiva que não vê a hora do encontro com o noivo. E está muito próximo esse encontro. Vamos lá. O maior evento no calendário de Deus é a vinda do Senhor Jesus. É o momento do casamento do noivo, Jesus, com a noiva, igreja. A conclusão da redenção. Não podemos perder o nosso entusiasmo em relação ao retorno do Senhor Jesus. E boa parte dos cristãos nem pensam. Boa parte dos cristãos nem pensam nisso.
não tem essa preocupação e a mentalidade voltada para isso. Não significa que a nossa vida, ela para, ou os nossos planos, projetos, propósito de vida para porque o Senhor Jesus vai voltar. Não. Nós cumprimos com o nosso propósito, mas nós não perdemos o alvo, o foco maior, que pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser a qualquer hora, ninguém sabe, a qualquer momento. Só que quando isso acontecer, eu devo estar pronto, eu devo estar preparado. As minhas malas, nós pregamos recentemente, quem estava aqui viu das 5 virgens prudentes e das 5 virgens loucas. As 5 prudentes estavam prontas, as 5 loucas ou insensatas correram para ir preparar, correram para ir comprar o azeite, quando já era tarde demais. Quando elas foram, se fechou a porta, e elas ficaram, porque não estavam preparadas. Então, vamos lá. O Espírito e a noiva dizem, diga comigo, vem. O Espírito e a noiva, que é a igreja, dizem vem. Viva para isso. O livro de Atos, que foi escrito por Lucas, o evangelista, que nos relata praticamente uma continuação do evangelho de Lucas, diz o seguinte, Atos 1 a 12. Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Presta atenção. Depois de seu sofrimento, depois da crucificação, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. 40 dias depois da crucificação, ele apareceu aos discípulos, somente dando instruções acerca do reino. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saia de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual falei a vocês. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados, diga comigo, com o Espírito Santo. Lembre-se, o cristianismo, nós precisamos tratar com muita seriedade tudo que nós ouvimos, para que a palavra se cumpra em nossas vidas, na íntegra. Nunca se esqueça que batismo nas águas é um ato de fé, um ato de arrependimento. Isso chama-se batismo de arrependimento. Eu creio no Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados, eu desço as águas do batismo como sinônimo do meu arrependimento, sepultando, que representa o sepultamento da velha criatura e o nascimento de um novo homem que confessa publicamente a sua fé no sacrifício de cruz, no Senhor Jesus. Amém? Esse é um batismo, batismo nas águas. Agora tem um outro batismo, batismo no Espírito Santo. São 2 batismos. Batismo nas águas, batismo de arrependimento, batismo no Espírito Santo. O homem sendo mergulhado no Espírito, batizado pelo Espírito, gerado pelo Espírito. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel?
Ele lhes respondeu: não compete vocês saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Diga comigo, mas receberão. Por isso que eu vou fazer uma coisa, eu vou fazer uma observação importante. Essas profecias ridículas que continuamente, que só vêm para escandalizar e tem como propósito realmente contaminar a fé das pessoas, essas profecias que Cristo virá em tal data, que Cristo virá no ano de não sei o quê, que Cristo, alguém revelou, tudo balela, mentira. Tudo conversa fiada, porque só o Pai sabe. Nem o Filho, só o Pai sabe a data específica. Então, Deus falou comigo que vai voltar. Mentira, tudo balela, é só para contaminar a fé das pessoas. Para as pessoas, quando não acontece, fica aquela coisa, mas falaram que ia voltar tal, falaram que ia voltar não sei quando, falaram que não ia voltar não sei quando, e nunca aconteceu, porque dia e hora só Deus Pai sabe. Mas receberão o poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Diga comigo, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Grave a palavra, receberão o poder quando o Espírito descer sobre vocês. O Espírito é o revestimento de poder, é a capacitação. É a capacitação para que você cumpra com o seu propósito, é a capacitação, é o revestimento de poder para que você seja um legítimo cristão, é o selo de qualidade do cristão, o Espírito Santo. Por isso, o Espírito Santo é que fortalece o homem, dando condições ao homem de passar pelas suas tribulações, pelas suas lutas, vencerem de maneira aprovada. De maneira aprovada. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo, às vezes, quando a gente diz assim, mas é tão difícil isso, é tão difícil ser um cristão, é tão difícil ser realmente um homem de Deus. Depende. O quanto de intimidade temos com o Espírito Santo ou não. O quanto o Espírito Santo está em nós, agindo em nós. Porque, lembrando que o Espírito Santo tem 9 dons, 9 virtudes, 9 virtudes, o fruto do Espírito e o que a Bíblia diz dos 7 Espíritos do Senhor. Então eu preciso disso. Quando o Espírito Santo está em mim, eu tenho poder. E como o Espírito Santo, ele desce sobre uma pessoa, eu busco. Eu creio. Se eu creio, eu busco. E eu busco perseverantemente isso. Porque, inclusive, eu costumo dizer que a solução para os problemas de todos está na pessoa do Espírito Santo. A solução para todos os seus problemas está na pessoa do Espírito Santo. A solução para qualquer mudança, transformação na sua vida está na pessoa do Espírito Santo. A mudança da tua fé está na pessoa do Espírito Santo. Por isso é tão importante, realmente, aqui é uma preparação, Jesus dando todas as instruções. Tendo dito isso, diga comigo, foi elevado às alturas, enquanto eles olhavam. Jesus terminou e, dando essas instruções, ele foi elevado nas alturas, e uma nuvem o encobriu a vista deles. E aí, e eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente, surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado aos céus, diga comigo, voltará da mesma forma como o viram subir. Sério isso, né? Sério, não é? Sim ou não? Assim como, no caso, os discípulos viram.
o Senhor subir, e ficaram olhando, até que as nuvens o encobriram. Apareceram homens vestidos de branco, seres vestidos de brancos, e disse: este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado aos céus, repita em voz alta comigo, voltará da mesma forma como o viram subir. Meu Deus, espera aí. Se todas as profecias acerca da vinda de Cristo se cumpriu, e ele já veio, já foi crucificado, tudo o que falava no livro de Isaías, e tantos outros profetas falaram, já se cumpriu. Só estamos aqui porque cremos na crucificação de Cristo, no sacrifício de cruz, no resgate, na redenção. Ele veio, cumpriu com seu propósito, ascendeu, e agora está dizendo, o mesmo que subiu vai descer. E aí, só que agora é diferente. Agora tem um outro propósito. O primeiro foi para nos resgatar. Resgatar o homem da maldição do pecado. Tirar o homem da maldição, porque o pecado trouxe a morte. O homem não foi criado para morrer. Sabia disso? O homem não foi gerado para morrer. Agora, tem um segundo propósito, que é tirar a igreja, a noiva, buscar a noiva, que a noiva é a igreja. Você é a noiva, nós como igreja somos a noiva. Tanto é que o Senhor vem buscar a igreja do Senhor. E eu não posso, vamos lá, vamos seguir aqui. Então eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica perto da cidade, cerca de 1 quilômetro. Jesus apareceu durante 40 dias e conversou com eles a respeito das coisas concernentes ao reino de Deus. A promessa do retorno de Cristo está no versículo 11, como nós lemos. Eles estavam com os pés no Monte das Oliveiras, este foi o lugar que Jesus saiu, e é onde vai pisar quando retornar no final da grande tribulação. Alguém já foi em Jerusalém? Já? Então, vocês já pisaram no Monte das Oliveiras. Esse é o lugar aonde ele ascendeu e aonde ele retornará. Mas no momento que os sinais tem muita coisa para acontecer e nós vamos chegar a esse ponto. Vamos lá. Zacarias 14:4, naquele dia, os seus pés estarão sobre os montes das oliveiras, a leste de Jerusalém, e o monte se dividirá ao meio, de leste a oeste, por um grande vale. Metade do monte será removido para o norte e a outra metade para o sul. Essa é uma profecia que não se cumpriu. E essa é uma profecia que vai se cumprir na volta do Senhor. Muitas coisas já se cumpriram. E essa não se cumpriu. Essa vai se cumprir agora no retorno do Senhor. E, enfim, vamos passando, que eu tenho muita coisa para ler, tá, gente? Não estamos falando de uma colina qualquer, estamos falando de um monte que chega a ser maior e mais alto que a própria altura da esplanada do templo, onde você vê aquela cúpula dourada. Essa profecia não se cumpriu até hoje, porque ela não teria o seu cumprimento na primeira vinda, ela terá o seu cumprimento, repita comigo, na segunda vinda de Jesus. Quando a gente pensa e fala assim, segunda vinda de Jesus, para os céticos é complicadíssimo, é difícil acreditar. Porém, nós que vivemos por fé e que já vemos tantas coisas se cumprirem, à luz da palavra, tantas coisas se cumprirem, nós cremos, nós esperamos.
Nós aguardamos isso. E por isso nós estamos aqui. Nós estamos aqui porque cremos em Cristo. Nós estamos aqui porque cremos na redenção. Nós estamos aqui porque cremos na vida eterna. Nós cremos na salvação, no plano de salvação de Deus para o homem. Que não é simplesmente aceitar a Cristo, tem um conjunto de coisas aí. Vamos lá, pode ir passando. Quando os anjos dizem de modo que viram subir, vocês verão voltar, é como se esta cena simplesmente se invertesse, subiu, da mesma forma descerá. E nós, como igreja do Senhor Jesus, precisamos, como discípulos do Senhor Jesus, acalentar no nosso coração a promessa da vinda. Boa parte nem pensa nisso, estou certo ou estou errado? Pensa ou não pensa? O silêncio responde. Boa parte dos cristãos não pensam nisso. E nós precisamos pensar. Porque quando pensamos, isso mostra que estamos alerta. Quando eu levanto pela manhã e eu digo, a volta do Senhor pode vir hoje. Quando eu vou deitar à noite, a volta do Senhor pode vir esta noite. O Senhor pode voltar esta noite, pode acontecer esta noite. Então, eu estou sempre atento. Atento às minhas atitudes. Atento à minha fé. Atento ao meu propósito. Porque tem um detalhe importante que eu vou ler com vocês. Nem todos ouvirão, ou verão, porque antes da volta de Jesus vai acontecer o arrebatamento da igreja. Bispo, Jesus não vai voltar para arrebatar a igreja? Não, a igreja já foi. A igreja já foi. E por que Jesus vai voltar? Nós entendemos que nós estamos na dispensação da graça. Nós estamos no ministério do Espírito Santo. O momento que nós vivemos, diga comigo, chama-se dispensação da graça. Quando você estuda a Bíblia, o Velho Testamento principalmente, houve o tempo da lei. O tempo que o povo vivia pela lei. Vivendo segundo a lei dada a Moisés e ao povo de Israel. Mas aí tem todo aquele estudo que a lei não era o suficiente para salvar o homem, por isso o Senhor teve que vir e cumprir com a lei de uma forma, de uma vez por todas, para resgatar a humanidade do pecado e da morte. A partir de Cristo, inicia-se uma nova dispensação, que é a dispensação da graça, a dispensação do Espírito Santo. Hoje nós estamos no período da graça. Hoje tudo é por fé em Cristo. Nós somos justificados por Cristo. Hoje nós temos o Espírito Santo, que é o nosso Consolador. Hoje você peca, você tem oportunidade, você pede perdão. E quando você pede perdão, realmente é um perdão de arrependimento, não de remorso. De arrependimento e não de remorso, lembra disso, né? Sim ou não? Tem diferença? Remorso e arrependimento? Remorso não há mudança. Remorso você pode chorar, pode doer, mas você volta a fazer as mesmas coisas, mas o arrependimento leva à mudança, realmente leva à transformação. Então nós estamos aguardando o arrebatamento da igreja. Quando acontecer o arrebatamento da igreja, termina a dispensação da graça. Então entra um período que a Bíblia descreve como o período da grande tribulação, dividido em duas partes. 3 anos e meio de falsa paz, 3 anos e meio de mentira, de engano, de falsa paz, aonde se levantará, e o que a gente percebe que isso está tudo sendo muito bem preparado, né? Toda a tecnologia envolvendo tudo que nós vemos hoje em termos principalmente
de tecnologia, porque o anticristo teria o controle sobre tudo. E você percebe que isso vem se fechando, né? Hoje você não faz absolutamente nada sem que você seja monitorado. A sua vida é inteira monitorada, entendeu? Inteira. E até coisas que muitos talvez nem imagine, isso já possivelmente já deva estar acontecendo, né? Tem muitas coisas que se levantam acerca, há quem diga que o próprio aparelho celular, você com ele desligado, você não estando usando, você pode ser monitorado, a sua casa, televisão, né, câmeras de televisão e uma série de coisas, né? Hoje, questão bancária, você vê que todas as rodovias hoje monitoradas, satélite, radar e tantas coisas, enfim, hoje nós não damos um passo sequer sem que realmente nós estejamos sendo vistos. Se quiser nos acompanhar continuamente, vai nos acompanhar continuamente. Então você vê que isso faz parte de um grande plano para esse momento, que é o momento do governo do anticristo, né? Se levanta o anticristo e o falso profeta, que são, ao nosso entendimento, líderes políticos com falsa religião, que supostamente resolve todos os problemas. Muda tudo. Resolve o problema da humanidade. E aí é que está, por isso 3 anos e meio de falsa paz, 3 anos e meio como se tudo está resolvido, e depois a Bíblia diz 3 anos e meio de grande tribulação, jamais vista sobre a face da terra. Grande tribulação, jamais vista sobre a face da terra. Jamais. As piores atrocidades que nós já vimos e presenciamos, nada vai se comparar. Tudo que nós vivemos hoje, vimos hoje, é chamado de as pequenas tribulações, porque a grande realmente virá. Então nós entendemos, deixa eu ler e aí eu vou vai para vamos seguir as referências aqui, por favor. Vamos seguir as referências. Volta lá. Isso. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará uma das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. E ele colocará as ovelhas à sua direita, diga comigo, e os bodes à sua esquerda. Por isso que é importante você saber, ovelha ou bode? Colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Pois eu tive fome, diga comigo, e vocês me deram de comer. Tive sede, e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro, e vocês me acolheram. Necessitei de roupas, e vocês me vestiram. Estive enfermo, e vocês cuidaram de mim. Estive preso, e vocês me visitaram. Então os justos lhes responderão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. É uma pergunta que eu fazia ainda há pouco. Você serve quando dá ou para servir?
Você só serve a Deus e ao próximo quando dá? Ou você para tudo para servir? Aquele compromisso. Eu vou servir. Você vê o quanto ser um cristão é muito mais do que vir à igreja. É ser um pouco de Cristo na vida do próximo. Ser um cristão não é vir na Santa Ceia ou no domingo. É ser um pouco de Cristo. É ser um pequeno Cristo. Ser um imitador de Cristo. É servir a Deus e ao próximo, aos seus pequeninos. Por isso é tão importante. Hoje nós vivemos em uma época egoísta, fria, que o ser humano, a dor do outro não é problema meu, o sofrimento do outro não é problema meu. Os problemas dele, eu já tenho meus problemas demais. E os seus são resolvidos quando você ajuda a resolver os dos outros. Você é abençoado, abençoando. Você é cuidado, cuidando. Você é prosperado, prosperando. Você é servido, servindo. Isso é sério. E aí, segue. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. O inferno não foi preparado, o fogo eterno não foi preparado para o homem. Ele foi preparado para o diabo e os seus anjos. Ele não foi criado para o homem, e sim para o diabo. Pois eu tive fome e vocês não me deram de comer. Tive sede e nada me deram para beber. Fui estrangeiro e vocês não me acolheram. Necessitei de roupas e vocês não me vestiram. Estive enfermo e preso e vocês não me vestiram, não me visitaram. Eles também responderão: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou necessitado de roupas, ou enfermo, ou preso, e não te ajudamos? Ele responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês deixaram de fazer, alguns desses mais pequeninos, também a mim deixaram de fazer. Por isso que a igreja, ela veio para servir. E você como cristão é servo. Nós como cristãos, nós como igreja do Senhor, nós servimos. Todo mundo quer ser servido. Mas nós servimos. E nós somos abençoados, abençoando. E quando nós fazemos isso, nós estamos fazendo a Cristo. Quando nós nos importamos com a dor do próximo, e eu não quero, e vamos mudar um pouco aquela cultura, igual de vez em quando, às vezes as pessoas, essa semana ainda eu disse isso a alguém, alguém que se inscreveu para, não sei se é Médicos Sem Fronteira ou alguma coisa dessa natureza para servir na África. Eu falei, está cheio de África aqui, está cheio de gente gemendo aqui do nosso lado. Eu acho isso, às vezes, um romantismo, simplesmente, só empolgação, porque está cheio de africanos aqui, está cheio de gente sofrendo aqui do nosso lado, está cheio de gente gemendo aqui do nosso lado, está cheio de gente empesteado do nosso lado. O pessoal de Barretos, por favor, quem é de Barretos? Levanta a mão. Vocês são de onde, gente? Manaus. Quem é de Manaus? Você? De Manaus? De Goiás? Que lugar de Goiás? Como? Certo. Sul de Minas, que lugar? 3 Portas. Rondônia. Mais alguém?
Minas, que lugar? Aonde eu quero chegar? Às vezes, Rondônia, de onde você falou? Manaus. Vocês estão em Barretos, em tratamento. Quem está em tratamento? A criança. E aí, aonde eu quero chegar? Às vezes tem tanta gente pertinho de nós, estou citando o caso deles porque a igreja faz isso com eles. Né? É importante o trabalho da igreja para vocês, lá em Barretos? Sim. É um consolo, é a família de vocês, é o apoio que vocês têm, porque vocês saem da terra de vocês, saem da cidade de vocês, e deixam tudo para trás para tratar, né? Tratar um filho, ou passar pelo tratamento, cada um. Aonde eu quero chegar? Tem tanta gente sofrendo pertinho de nós, tanta gente gemendo pertinho de nós. Ele está em tratamento ainda? Ele amputou. E agora o problema é onde? Deu no braço, fez a cirurgia. Agora os novos exames dele, apareceu uma pequena mancha no pulmão, mas o médico está investigando. Você vê, amputou a perninha, aí detectou no braço. Só Deus, está vendo como é que é? É isso que eu quero dizer. Eu dizia isso agora há pouco, nós somos tão frágeis, que você vê que a picada de um mosquito, tira a vida do ser humano. Olha o quanto nós estamos escondidos em Deus. Uma porcariazinha de um mosquito pode tirar a vida de um ser humano. O quanto não somos nada, e realmente temos que estar escondidos em Deus. Ele está em tratamento? Que idade ele tem? 2 aninhos. E é aonde? O tumor começou na barriga, metástase foi para o rosto, lado esquerdo, também perna direita. Meu Deus. 2 aninhos, 2 aninhos, tratamento. Começou na barriga, um tumor. Tumor na barriga. Eu tenho certeza disso. Tenho certeza, já são tantos testemunhos que são mudados pela fé, né? Vai ser. Aonde eu quero chegar? Onde eu quero chegar que existem pessoas bem pertinho de nós, pessoas gemendo, pessoas sofrendo, pessoas que precisam todas as vezes que nós fizemos o trabalho com o pessoal de Barretos, a igreja faz a ajuda com assistência, mas eles nunca falam que a parte do alimento é importante, o socorro, a provisão é importante, mas sim o apoio, a oração, o abraço. Não é verdade? Essa é a parte mais importante para vocês, é o consolo, é o abraço, é a oração, nós estamos com vocês. É isso, às vezes, tudo que uma pessoa precisa é isso. Quantas pessoas estão perto de nós, estão sofrendo, que precisa de um abraço, que precisa de uma oração, que precisa dizer, você não está só, estou com você, eu estou orando por você, eu estou colocando você nas minhas orações, viu? Eu vou me alegrar com você e vou chorar com você. Amém, pessoal? Isso é ser cristão. Isso é o cristianismo. Vamos seguir aqui, senão eu não consigo passar tudo. Estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Apocalipse 19, 9. E o anjo me disse, escreva, felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou, estas são as palavras verdadeiras de Deus. Então caí aos seus pés para adorá-lo. Mas ele me disse, não faça isso. Sou servo como você e como os seus irmãos que se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Adore a Deus. Quer dizer, quando João caiu diante do anjo com o propósito de adorá-lo, o anjo disse, não faça isso. Não faça isso, sou servo como você e como seus irmãos que se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Adore a Deus,
O testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Vi os céus abertos e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Seus olhos são como chamas de fogo, e em sua cabeça há muitas coroas e um nome que só ele conhece e ninguém mais. Está vestido com um manto tingido de sangue, e o seu nome é a Palavra de Deus. Os exércitos dos céus o seguiam, vestidos de linho branco e puro, e montados em cavalos brancos. De sua boca sai uma espada afiada, com a qual ferirá as nações. Ele as governará com cetro de ferro, e ele pisará o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Só para não ficar confuso para vocês, por isso que eu estou pedindo, mantenha o assunto já bem delicado, mantenha o seu foco aqui, a sua atenção. São coisas distintas. A igreja, eu disse, eu fui até o arrebatamento da igreja. Eu disse, após o arrebatamento da igreja, então encerra-se a dispensação da graça, entra o período da grande tribulação. Nós lutamos, estamos pagando o preço agora para irmos na primeira chamada, o primeiro arrebatamento. Por quê? Porque no arrebatamento, ninguém vai ver o Senhor. A igreja será tirada. Quando se iniciar o período da tribulação, e principalmente os últimos 3 anos e meio de tribulação, aonde as nações se voltam contra Israel, para aniquilar Israel, então é o momento da volta na glória, em que todo olho verá o Senhor descer no Monte das Oliveiras, até para julgar as nações, até para ir em defesa de Israel e de todos aqueles que estarão com Israel. Mas o período da tribulação, existirá pessoas que poderão ser salvas? Sim. Como? Pessoas que conhecem, pessoas que participaram de reunião como essa, pessoas que sabem que não podem aceitar a marca do anticristo, que literalmente pode ser uma marca, como nós estudamos recentemente, que pode ser um padrão de pensamento que modela comportamento que está tomando conta da humanidade. É uma marca, viu? Uma marca de um padrão de pensamento. Por isso que quem não conhece a Bíblia, ou quem vive de acordo com que o curso, né, do mundo, corre um grande risco, porque eu preciso viver segundo os padrões bíblicos. A minha vida precisa ser conduzida totalmente dentro dos padrões e cultura bíblica, porque se eu não for conduzido, a minha vida não é conduzida segundo os padrões bíblicos, eu vou facilmente, qualquer padrão, qualquer cultura vai entrar e é a que eu vou seguir, porque eu não conheço. Então, muitas pessoas, aqueles que não aceitarem a marca que a Bíblia diz na testa ou na mão, então, o que vai acontecer? A Bíblia fala que serão decapitados. Serão decapitados. Então, muitos vão alcançar a salvação, mas através da morte. Isso no período de tribulação. Agora eu vou fazer uma observação importante, porque todas as vezes que a gente prega sobre isso, a pessoa diz assim, então tem uma segunda chance? Tem. Mas se hoje com o Espírito Santo não é uma coisa fácil, e sem o Espírito Santo? Se hoje com o Consolador não é uma coisa fácil, e sem o Espírito Santo? Como seria? Porque hoje não importa o quanto você está triste,
Quando você está abatido, você vem à igreja, você busca, você ora, você busca a presença do Espírito Santo, o Espírito Santo vem e traz aquela paz que excede todo o entendimento, você recebe paz, você sai completamente diferente de como entrou. E sem o Espírito Santo? Será que é possível? Será que vai ser uma coisa fácil? Não. Extremamente difícil. E por isso é tão importante entender, saber sobre isso. Porque a partir do momento que a igreja é tirada, então se estabelece o governo do anticristo. O falso profeta, com ensinamentos totalmente contra os ensinamentos de Cristo. E muitas pessoas vão entrar. Será estabelecido que haja a marca do anticristo, a marca de um governo. Né? Você não compra, você não vende, se você não tiver, você você é como se você não fizer parte do sistema, você não existe. Olha como é grave a situação. Você tem que fazer parte do sistema, senão você não existe. É como se você não tivesse identidade, como se você não tivesse um CPF. E percebe que hoje, por exemplo, hoje nós estamos caminhando para essa era digital, esse mundo virtual, que você vê que o ser humano, uma pessoa, por exemplo, que ele tem um comércio hoje, ele está fora, ele sumiu. Ele tem que contar com o vendedor de porta em porta, com o consumidor de porta em porta, ou algo dessa natureza, senão ele sumiu. Você vê que vem sistemas, é muito fácil da gente entender isso, porque o sistema já vem sendo muito bem planejado, arquitetado, para que realmente as pessoas sejam envolvidas pelo sistema. E não tenha o controle sobre suas vidas. Então, quando a Bíblia diz que nós temos essa revelação, essa informação, que as pessoas que não aceitarem serão perseguidas, não vão fazer parte, né, do sistema, não compra, não vende, ou qualquer coisa dessa natureza, realmente, é complicado. Porque se você não estiver no meio, como é que você existe? Como é que você compra? Como é que você vende? Como é que você faz suas transações? Como você segue a sua vida? Amém? Então não será uma coisa, por isso muitos não vão aceitar, muitos não vão pagar, realmente com a vida. Em seu manto e em sua coxa está escrito este nome, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Passa. Tessalonicenses 4,16, pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar, diga comigo, da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, diga, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Olha como falamos, o ressoar da trombeta de Deus. O próprio Deus descerá dos céus, mais uma vez, descerá. Aquele que subiu, descerá. A gente vai ignorar isso? Vai dizer, será que isso acontece? Se o pouco que colocamos em prática da palavra, vemos a veracidade da palavra. Uma oração que você faz por alguém, você vê o cumprimento da palavra, uma oração repreendendo o mal da vida de alguém, um demônio da vida, você vê a palavra. Quando você busca o Espírito Santo desce, pessoas são batizadas no Espírito Santo, nós estamos vendo o cumprimento da palavra. Tem muita coisa que mostra a veracidade e o quanto é real. Agora eu vou ignorar que Cristo descerá. E os mortos, volta ali por favor. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Diga amém. Console uns aos outros com essas palavras. Olha que coisa linda. Console uns aos outros. Console uns aos outros com essas palavras. Isso não é para ser uma palavra que as pessoas devem temer, e sim dizer, querido, está chegando ao final a nossa dor.
Está chegando ao final o nosso sofrimento. Está chegando ao final o momento que toda lágrima será enxugada. Está chegando o momento do nosso consolo, né? Que nós estaremos com Cristo na eternidade. Estaremos com o Senhor para sempre. Lugar onde a Bíblia diz que não haverá choro, que não haverá sofrimento, não haverá enfermidades, não haverá absolutamente nada do que nós vivemos aqui hoje. Num momento, num abrir e fechar de olhos, diga comigo, ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis. E nós, 1 Coríntios 15, 52, diga comigo, e nós seremos transformados. Esse corpo, quando a trombeta soar, quando o Senhor nos arrebatar, esse corpo será transformado em um corpo incorruptível. O corpo original, né? Um corpo que não morre, não envelhece, não fica enfermo, não adoece. Um corpo incorruptível. Hoje o nosso corpo é corruptível, ele se deteriora. Então nós vamos receber um corpo glorioso, um corpo incorruptível. Irmãos, Filipenses 3,17, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Pois como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz em Cristo. Olha que coisa, como é forte isso, né? Como é forte o quanto nós precisamos realmente... A dona Solange que eu atendi sexta-feira está aqui? Está aqui? Isso. Posso fazer uma observação, dona Solange, do que a senhora me testemunhou da sua irmã? Posso? Então, eu vou fazer uma observação. Levanta a mão só para o pessoal te ver, dona Solange. Isso. Olha que coisa interessante, né? O quanto é importante um bom testemunho. Eu estava conversando com a dona Solange e ela estava me dando depoimento acerca da irmã dela, que foi uma pessoa, vamos colocar assim, problemática, bastante problemática. E sempre uma pessoa difícil, uma pessoa muito problemática e etc. A irmã dela começou a frequentar a nossa igreja em São Paulo. Ela disse que a irmã dela foi transformada, que passou por uma transformação. Ela usa o termo assim, a vida dela fez assim, mudou completamente. A minha irmã é uma outra pessoa, a minha irmã está vivendo uma outra vida, e isso foi tão forte para a dona Solange, que a dona Solange quis vir conhecer o ministério pelo que viu na vida da irmã, pela transformação como pessoa da irmã, que a irmã era uma, agora a irmã é outra. A irmã era uma pessoa, uma mentalidade, um espírito, um estilo de vida, e agora é outra completamente diferente. E isso fez com que ela quisesse, desejasse conhecer a igreja e ver realmente o que acontece aqui, porque a irmã mudou, a irmã foi transformada, e ela veio e diz ela que está apaixonada pela igreja, né? Então, apaixonada pela igreja e as mudanças, já falou para mim, vou batizar, quero uma mudança na minha vida radical. Então, aonde eu quero chegar? Você viu o quanto é importante? Sim. Domingo passado nós pregamos sobre o quê? Não? Nós pregamos sobre o quê? Sobre família. Nós pregamos sobre família, sobre os ensinamentos, que os nossos filhos, como os nossos filhos vão amar
ou vão aprender as coisas se não ensinarmos os nossos filhos? Como? Como meus filhos vão amar, ter um alto nível de comprometimento com Deus, com a obra de Deus, se eles não me veem ter? Como eles vão aprender a orar se eu não os ensinar a orar? Como eles vão aprender o caráter, a natureza do Senhor Jesus, se eles não verem mim? E ela tem uma filha de aproximadamente 15 anos, e dentro da reunião mesmo, ela diz que foi algo muito forte, e há anos que ela não conseguia dar um abraço na filha. As duas se abraçaram no culto e choraram muito, e foi uma coisa linda, uma barreira gigantesca quebrada, né? E algo maravilhoso, e a partir daí a garota também vindo à igreja, e a palavra entrando e querendo vir cada vez mais. Aonde eu quero chegar com isso? Você vê o quanto é importante realmente a mudança? Vivermos a palavra? A palavra está realmente, não simplesmente eu vir à igreja, mas as pessoas verem o meu testemunho, verem a mudança, verem a transformação. Você contagia, você influencia, você evangeliza. As pessoas querem, você dá o bom testemunho, as pessoas querem aquilo. Poxa vida, o que aconteceu? É outra pessoa. Ao mesmo tempo, pode ser ao inverso, como pessoas que dizem assim: mas o fulano vai na igreja, não muda nada, mesma pessoa, né? Mesmo mentiroso, mesmo sem caráter, mesmo descontrolado, mesmo desequilibrado, é o mesmo desequilibrado, é o mesmo fuxiqueiro, é o mesmo fermentador, é o mesmo, e nada muda. E aí, a trombeta vai soar, e muitos vão ficar. O destino deles é a perdição. O seu Deus é o estômago. E eles têm orgulho do que é, diga comigo, vergonhoso. Diga comigo, só pensam nas coisas terrenas. E lembre-se que nós não estamos falando, nós temos o nosso plano e projeto de vida, mas não podemos perder de vista o principal. Porque se a única coisa que eu espero de Deus são coisas terrenas, então, como a Bíblia diz, né, eu sou o mais miserável dos homens. Não, eu não posso. É igual, você sabe, você nasce, você sabe que um dia você vai morrer. Ninguém está esperando a morte. Mas você não deixa de fazer o que tem que fazer, porque sabe que um dia vai morrer. Nós não deixamos de fazer o que temos que fazer, cumprir com o nosso propósito, viver realmente uma fé, né, com propósito, mas não perder de vista a nossa salvação. Todos os dias dizer: Jesus pode voltar hoje. Pode ser hoje. Pode ser hoje. E se Jesus não voltar hoje, se acontecer igual a gente tem visto, e se Ele me chamar antes? Eu estou pronto? Eu estou preparado? Passa. A nossa cidadania, porém, diga comigo, está nos céus. Ou seja, a nossa cidade está no céu. A verdadeira cidade está no céu. Eu sempre digo, São José do Rio Preto não é minha casa. A minha casa, a minha cidade, eu espero e luto por isso, chama-se Nova Jerusalém. Aqui eu estou de passagem. De onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Aqui nós somos peregrinos e forasteiros, nós estamos de passagem, gente. Nós estamos de passagem. Diga comigo, eu estou de passagem. Por isso, tem um lugar muito melhor preparado para nós. E saiba separar. Não estou dizendo que você não deve, bispo, então agora eu estou abortando meus planos. Não, não é nada disso. Só coloque as coisas no lugar certo. Porque é justamente por não priorizar e colocar as coisas no lugar certo que as coisas dão errado. Porque não tem sentido Deus te abençoar e te mandar para o inferno depois. Não tem sentido.
Por isso que muitas vezes Deus para tudo, trava tudo, bloqueia tudo. Por quê? Porque naquela direção a gente vai perder a salvação. Né? Nós vamos, infelizmente, estamos caminhando para cada vez mais, para uma direção mais distante de Deus. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará os nossos corpos, diga comigo, humilhados, tornando-o semelhante ao seu corpo glorioso. O que eu disse? Nosso corpo, esse corpo humilhado, será transformado num corpo glorioso. Isso é maravilhoso, não é? Corpo glorioso. Respondi, Apocalipse 7,14. Respondi, Senhor, tu sabes. E ele disse, estes são os que vieram, diga comigo, da grande tribulação. E lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Você vê, eu estou dando só respaldo daquilo que a gente está dizendo, né? As pessoas que chegaram da grande tribulação e foram salvas porque não se deixaram influenciar ou dominar ou não fizeram aliança com o anticristo, mas foi salvo de forma dolorosa. Mas a besta foi presa, Apocalipse 19, 20. Mas a besta foi presa e com ela, diga comigo, o falso profeta que havia realizado, diga ali comigo, sinais miraculosos em nome dela, com os quais ele havia enganado os que receberam a marca da besta e adoraram a imagem dela. Os dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Isso, no final da grande tribulação, como disse, início da grande tribulação, se revela falso profeta, o anticristo, né? O falso profeta e o anticristo. No final da grande tribulação, porque são instrumentos do diabo, são instrumentos para destruição. E no final, quando o Senhor descer, então a besta e o falso profeta serão lançados no lago de fogo e enxofre vivos no final da grande tribulação. Então, Mark, não sei se está claro para você, nós estamos em que dispensação? Ministério do Espírito Santo. Igreja arrebatada, igreja tirada, inicia-se período da grande tribulação, dividida em, são 7 anos, dividido em 2 anos, 3 anos e meio de falsa paz, 3 anos e meio de grande tribulação jamais vista sobre a face da terra. No final dos 3 anos, dos últimos 3 anos e meio, quando as nações se voltarem para uma grande guerra contra Israel, o Senhor descerá nas nuvens, no qual todo olho verá, aonde o Senhor vai exterminar com os inimigos de Israel, o falso profeta e a besta e o falso profeta serão lançados vivos no lago de fogo e enxofre. Ok? Lembrando que lago de fogo e enxofre, quem morre hoje não vai para lá. Tem um lugar intermediário, que chama-se inferno. O inferno hoje não é o lugar final. O inferno, tanto é que lá na frente, os que realmente morrem sem salvação serão ressuscitados, vão passar pelo trono branco, o trono do julgamento, todo mundo vai passar. Mas uns para galardão, outros para saber por que foram para lá, porque tudo, eu já disse isso para vocês, o grande erro do ser humano é achar que nada está sendo registrado. Cada um de nós tem livros nos céus, livros que estão sendo registrados, todas as nossas obras.
livros. Ok? Então está sendo registrado todas as nossas obras. Então nós precisamos tratar com muita seriedade que tem ali um prontuário de cada um. Pode passar? Vi descer dos céus um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. E esse 1000 anos, bispo? 1000 anos após esse período, após a grande tribulação, após o Senhor descer, Satanás será acorrentado e o Senhor vai governar por um período de 1000 anos e nós com Ele. O Senhor vai governar por um período de 1000 anos para mostrar justamente o governo do Senhor. Como é o governo do Senhor? Como é perfeito as coisas que Deus faz. Então, num período de 1000 anos, e grave, viu? Porque eu sempre falo sobre isso, porque as pessoas falam, que beleza, ainda vai entrar pelo período de 1000 anos. Eu só tenho uma coisa, querido, se eu partir hoje já está definido para onde eu vou. Esse é o problema. Se Jesus me chamar hoje já está definido para onde eu vou. Se Jesus te chamar hoje, já está definido para onde você vai. Bispo, eu não serei ressuscitado para depois. Não, já está definido. Partiu agora. Se eu partir hoje, o que eu fiz está feito. Se o meu nome está escrito no livro da vida ou não, se eu vou para o céu ou para o inferno, já está definido. Se eu morrer em Cristo, eu serei ressuscitado? Serei, como você leu. Eu serei ressuscitado para o quê? Para galardão e recompensa. Se eu morrer sem Cristo, eu serei ressuscitado? Serei. Para quê? Para saber por que eu fui, todas as minhas obras e para ser lançado no lago de fogo e enxofre posteriormente. Que é a segunda morte que a Bíblia diz. Que é a segunda morte. Tem a primeira e a segunda, assim como o nascimento. Tem o primeiro e o segundo. Lembra que tem 2 nascimentos, né? Por isso Jesus diz, é necessário nascer de novo. Por isso, quando a gente ouve tudo isso, isso nos traz, pelo menos deveria, nos trazer uma lucidez bastante grande. Não perder de vista a coisa mais importante da tua vida. Porque daqui você não vai levar nem esse corpo. Essas roupas vão ficar todas aí. Todas as joias que você tem no seu corpo vai ficar aqui. Todas vai ficar aqui. Ninguém vai levar nada. Então, eu preciso, todos os dias, refletir sobre isso. Todos os dias, saber, hoje o Senhor pode me chamar. Hoje o Senhor pode voltar. Eu estou pronto? Eu estou preparado? Se Ele já veio uma vez, eu vou pagar para ver? Se você está aqui é porque você crê que Ele já veio uma vez. Você vai pagar para ver se Ele vai vir a segunda? Sendo que tudo que está escrito tem se cumprido? Tudo. Lançou no abismo, fechou e pôs um selo sobre ele, para assim impedi-lo de enganar as nações, até que terminasse os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo, e ainda vai enganar muita gente ainda. Vi tronos em que se assentaram aqueles a que havia sido dada autoridade para julgar. Vi as almas dos que foram decapitados, diga comigo, vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta nem a sua imagem, e não tinham recebido a sua marca na testa nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante, diga comigo, 1000 anos. Já com um corpo glorioso. O restante dos mortos, Apocalipse 25, versículo 5, o restante dos mortos não voltou a viver,
até se completarem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Felizes os santos que participam da primeira ressurreição. Repita isso comigo. Felizes os santos que participam da primeira ressurreição. Meu Deus, felizes os santos que participam da primeira. Eu tenho que ir na primeira. Bispo, que loucura isso que o senhor está falando. Isso está me... A mensagem da cruz é loucura para os que não creem, diz a Bíblia. A mensagem da cruz é loucura para os que não creem. Só que eu não posso ignorar, porque tudo já tem se cumprido. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes. Então quer dizer que quem não vai na primeira, segunda morte pode ter poder sobre ele? Pode. Pode. Imagine, né? A primeira ressurreição. Na grande tribulação pode ter gente, tem gente que vai ser salva? Tem. Mas outros não? Com certeza não. Com certeza não. Não será uma coisa fácil. Não será algo fácil. Por isso nós lutamos para a primeira ressurreição. Felizes aqueles que participam da primeira ressurreição, a segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com Ele, diga comigo, durante 1000 anos. Quando terminarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. É mais uma guerra no final dos 1000 anos, mais uma batalha no final terá 2 guerras, uma agora no final da grande tribulação e uma no final dos 1000 anos. E isso aqui eu nem penso. Bispo, como o senhor lida com isso? Esse eu não penso, só cogita a primeira. Eu nem penso. Você acha que eu vou pensar para daqui a 1000 anos? Eu preciso pensar agora, no meu arrebatamento agora. Não é verdade? E isso está falando o livro dos finais dos tempos. Apocalipse é o livro dos últimos dias. Então eu preciso saber, eu não quero saber de 1000 anos, que até porque eu não tenho 1000 anos para viver. É verdade ou não é? Eu não tenho 1000 anos. Eu quero reinar com Cristo nos 1000 anos. Eu não tenho 1000 anos. Mas muita gente, ainda vai ter gente que vai nascer, tem gente que vai, né, segue a vida, mas muita gente, com certeza, corre o risco ainda da segunda morte ou perder a sua salvação. Seu número é como a areia do mar. As nações marcharam por toda a superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos, a cidade amada, Jerusalém, né? Mas um fogo desceu do céu e as devorou. O diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo, que arde com enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta. E eles serão atormentados dia e noite para todo sempre. Agora o diabo lançado lá. Percebeu que tem um cronograma, né? Percebeu? Primeiro a falso profeta, agora o diabo definitivamente lançado lá. Agora me está reservada a coroa, Timóteo 4:8. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também, diga comigo, a todos os que amam a sua vinda. A coroa da justiça, ou seja, o galardão, a recompensa. Zacarias 9, estou terminando, tá? Alegre-se muito, cidade de Sião, exulte Jerusalém, eis que o seu rei vem a você, justo e vitorioso, humilde e montado num jumento,
um jumento cria de jumenta. Esta já se cumpriu. Ele destruirá os carros de guerra de Efraim e os cavalos de Jerusalém, e os arcos da batalha serão quebrados. Ele proclamará paz às nações e dominará de um mar a outro, de Eufrates até os confins da terra. Esse não se cumpriu, profecia de Zacarias, uma se cumpriu, a outra não se cumpriu, pode passar. Mateus 24:36, quanto ao dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente só confirmando tudo que eu disse anteriormente, tá? Só estou confirmando tudo que eu disse anteriormente, dando respaldo bíblico. Porque às vezes a gente fala, a pessoa fala assim, mas onde está isso, onde está a coisa? Então eu estou passando rapidamente só para mostrar. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam. Diga comigo, nada perceberam. A mesma coisa hoje, né? Nós estamos falando da volta de Cristo, nós estamos falando como Noé estava lá, construindo a arca, mais de 100 anos na construção daquela arca, e havia sido anunciado, mas as pessoas pouco se importaram, estavam vivendo as suas vidas como se aquilo fosse uma coisa impossível de acontecer, né? E nada perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim, diga comigo, assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. E lembrando que seja você uma pessoa talvez cética, incrédula, vai para a ciência, que a ciência vai te comprovar a existência do dilúvio, a ciência comprova a existência da arca, existe destroços da arca encontrado no lugar que a Bíblia diz que ela pousou, e existe isso guardado até hoje, tá bom? Então, não é conversa, é comprovação, constatação. 2 homens estarão no campo, um será levado e o outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, um será levado e a outra deixada. Portanto, 24:42 de Mateus, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor. Mas entendam isso, se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim vocês também precisam estar, diga comigo, preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Quem é, pois, o servo fiel e sensato, a quem o seu senhor encarrega de sua casa para lhes dar alimento no tempo devido? Feliz o servo que o seu senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Ou seja, servindo. Garanto-lhes que ele o encarregará de todos os seus bens. Mas suponha que esse servo seja mau e diga a si mesmo, meu senhor está demorando, como grande maioria diz. Então comece a bater em seus conservos, e a comer e a beber com os beberrões. O senhor daquele servo virá num dia em que ele não espera, numa hora que não sabe. Ele o punirá severamente, e ele lhe dará o lugar, diga comigo, com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes. Fique em pé, por favor. Pode, repita comigo, aqueles cujos nomes não forem encontrados no livro da vida, foram lançados no lago de fogo. Livro da vida, livro da vida. Tem um livro no céu chamado livro da vida, o livro dos salvos, o livro dos santos. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida, foram lançados no lago de fogo.
Diga comigo, mas quanto aos covardes, os incrédulos, que são os que não creem, os covardes, que são os tímidos, os medrosos, os depravados, os assassinos, assassino, homicida e suicida, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e a todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Segunda morte, lago de fogo e enxofre. Primeira morte, inferno. Segunda morte, lago de fogo e enxofre. 21, 27. Nela, que é na cidade santa, Nova Jerusalém, jamais entrará algo impuro, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Continue o injusto a praticar a injustiça, continue o imundo na imundícia, continue o justo a praticar a justiça e continue o santo, diga comigo, a santificar-se. Eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Coloque a mão no seu coração, feche os seus olhos. Essa é uma mensagem profunda, seríssima, e que devemos tratar com muita seriedade. Eu não posso correr o risco. Eu preciso ter a certeza da minha salvação, a certeza que o meu nome está escrito no livro da vida. Eu não posso me distrair, você não pode se distrair com tantas coisas que vêm para te dispersar. A vida é como um vapor. É como um vapor, aparece e daqui a pouco já desaparece. Isso é sério demais. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? O que dará ao homem em recompensa da sua alma? Queridos, nós não sabemos o dia e a hora. O fato é que devemos estar prontos, preparados. Malas prontas. Porque não tem como dizer, deixa eu correr e me preparar. Se a trombeta soar, só os preparados vão ouvir. Busque essa convicção. Se você não tem certeza da sua salvação, busque essa certeza. Se você não tem a certeza que o seu nome está escrito no livro da vida, não caminhe mais assim. Não perca isso de vista. Não caminhe distraído. Porque às vezes vem tantas coisas para nos distrair, nos desfocar e nos tirar do propósito maior. Como sempre digo, a gente se preocupa com um plano de saúde, mas dependendo do problema, o plano de saúde não resolve. A gente se preocupa com o plano de aposentadoria, talvez nem chegue a se aposentar. Previdência e para ter um final supostamente tranquilo. O único final tranquilo é se o nosso nome está escrito no livro da vida. Tudo isso pode ser importante, mas
se o meu nome não estiver escrito no livro da vida, eu posso ter conquistado muitas coisas, ter um patrimônio gigantesco. Isso não vai resolver nada. Absolutamente nada. O dinheiro não pode fazer nada por você. Pessoas não podem fazer nada nesse sentido. Somente realmente a tua fé, e sendo um verdadeiro cristão, não sendo aquele que o Senhor vai dizer assim, hipócrita, hipócrita, o seu lugar será no lago de fogo e enxofre. Não, mas que o Senhor possa dizer, vinde benditos de meu Pai, vinde a mim, benditos. Tenha certeza, a certeza da sua salvação, a certeza que o seu nome está escrito no livro da vida. Não perca a sua salvação por migalhas, misérias, por porcaria. Não perca a sua salvação. Não cometa o que nós lemos agora por último. Não seja um incrédulo. Não seja um covarde, um tímido, um mentiroso. Não seja um homicida. E lembre-se sempre que feiticeiro não é simplesmente aquele que mexe com qualquer tipo de feitiçaria, isso faz parte. Nem o idólatra é aquele que vive adorando imagens. Faz parte. Mas tem outras atitudes que nos classificam como idólatras, como feiticeiros. E nós precisamos tratar isso com muita seriedade. Mentirosos. Mentirosos. Não, essa é só uma mentirinha. Não, mentirosos. Mentirosos. Seja uma pessoa verdadeira. Seja uma pessoa do sim, sim, não, não. Da verdade. Busque isso. Deus fala conosco. Você vê que as coisas vão e entra governo e sai governo, entra lideranças e sai lideranças, e você vê que as coisas não mudam. Realmente precisamos estar em plena comunhão com Deus, vivendo à luz da palavra. Só tem uma maneira de você não se contaminar, é que realmente a cultura bíblica esteja na tua vida. Você seja um praticante da cultura bíblica. Porque senão é muito fácil ser influenciado, ser enganado. A Bíblia diz que naqueles dias, até os santos seriam enganados. Então, por isso precisamos ter o Espírito Santo. Comunhão profunda com o Espírito Santo. Enxergar, ver e realmente